1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22. Eu vou ler o texto e eu vou pedir para você acompanhar aí. Meu objetivo é bem simples, é falar sobre esses conselhos que Paulo dá quando ele está conversando com aqueles irmãos lá de Tessalônica, tá? 1 de Tessalonicenses 5, de 12 a 22. Eu vou ler, vou pedir para você acompanhar. A gente estuda brevemente e aí eu passo a palavra aqui para as nossas irmãs. Nos diz assim o texto da palavra: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Eu quero focar aqui com você nos versículos 12 e 13, tá? Porque esses versículos representam, na verdade, a intenção da nossa programação de hoje. Vamos ler então o 12 e o 13, por favor? Todos vocês que estão com Bíblia aí, acompanhem a leitura, façam a leitura comigo. Vamos lá? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque nós sabemos que esse momento foi preparado pelo Senhor, para que nós tenhamos aqui, não só a alegria da comunhão, mas também a bênção de podermos ser ensinados pela Tua Palavra. E eu quero agora te agradecer, Pai, porque ela foi lida, vai ser exposta, e que o Senhor nos dê graça, não só para entendê-la, mas também para praticá-la e vivenciar aquilo que ela nos manda. Pedimos, Pai, misericórdia das nossas vidas, que são tão pequenas, tão pobres, tão pecadoras, tão incapazes de fazer aquilo que Tu mandas. Mas certamente pela atuação do Teu Espírito, os princípios da Tua Palavra não só nos ficam mais claros, como também se tornam, ó Deus, uma realidade prática da nossa vida. Por isso pedimos que o Teu Espírito mesmo venha trabalhar entre nós, e assim abrir mentes e corações para o ensino da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sempre que eu faço algum tipo de estudo ou de pregação, eu tenho uma parte que eu gosto de chamar de contextualização. É dar um pano de fundo histórico, falar sobre o que estava acontecendo e o porquê de Paulo escrever essa carta, mas eu queria, para não me prolongar demais, apenas ressaltar com você que Paulo trabalha um aspecto da vida de Jesus aqui com eles, que é justamente a sua volta. Alguns deles viviam em Tessalônica como se Jesus já tivesse voltado. E como que essa prática funciona? Se você for observar a situação em si, nós ainda estamos esperando pela volta de Cristo. Cristo ainda não voltou. Então, como é possível que, num tempo da história, não somente essa igreja, mas outros exemplos históricos que nós podemos achar, nós vemos pessoas que vivem como se Jesus já tivesse voltado. Ora, a explicação para isso é uma explicação muito simples. Paulo reconhece que aquela igreja era uma igreja que trabalhava muito. Se você voltar lá para o capítulo 1, você vai ver que Paulo menciona os tessalonicenses das orações dele sem cessar. E ele se recorda, são dados que eu estou extraindo dos versículos 2 e 3, ele se recorda aqui, Paulo lista a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Ou seja, a igreja de Tessalônica era
praticamente, na visão deles, um paraíso na terra. Eles tinham um trabalho que era conhecido das regiões próximas a eles, e como naquele tempo a informação era difundida com menos rapidez e facilidade do que é hoje, para você acessar alguma coisa que está acontecendo fora da cidade, em outra parte do mundo, você tem a internet para isso, que coisa de 2 segundos você acessa os sites e você sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Mas naquele tempo não era assim, as notícias eram levadas pessoalmente ou por meio de documentos, e eles tinham que ser transportados, e isso não era rápido e prático como é hoje. Por isso, quando Paulo menciona essa característica dos Tessalonicenses, Paulo está mencionando algo notável. Paulo está fazendo e reconhecendo que aquilo que eles faziam ultrapassava as fronteiras daquela cidade, fazia com que eles ficassem conhecidos por toda aquela região. Mas ao mesmo tempo, aquela igreja, por ser uma igreja tão boa de trabalho, era uma igreja que tinha muita dificuldade com as questões relacionadas à tribulação. E eles viviam como se Jesus já tivesse voltado por causa disso. Eles gostavam tanto daquilo que eles viviam aqui, que eles pensavam que não tinha como melhorar mais. E é por isso que Paulo os adverte, principalmente em relação, no capítulo 2, ao proceder deles enquanto eles estivessem sendo atribulados, para que eles não estranhassem isso, e também a falta de esperança que eles tinham em relação a quando alguém morria. Então, para eles, já que o negócio na igreja era tão bom, era uma coisa tão maravilhosa, toda vez que alguém morria, a igreja se tomava de luto, e de um luto totalmente desproporcional. E aí Paulo resolve esse problema explicando quais são os detalhes e os acontecimentos que vão suceder e que vão preceder a volta de Cristo no capítulo 4, versículos de 13 a 18. Ele vai mostrar que vai ter o som da trombeta, vai ter a parte onde todos vão ver Jesus, e tudo isso por quê? Porque Paulo intentava, Tessalonicenses 4,18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Existe algo melhor. E é exatamente essa visão que eu acredito Paulo nos ensina através da carta. Aqui nessa terra, nós não vamos experimentar o melhor. O melhor ainda vem. O melhor vem quando nós estivermos com Cristo. Então, por melhor que você esteja aqui hoje, você vai estar melhor ainda quando você estiver lá, por causa de uma coisa: não vai mais existir esse inimigo tão forte, tão tenaz e tão astuto que é o pecado que mora dentro do nosso coração. É por isso que o capítulo 5, que é o último capítulo, Paulo vai dizer: irmãos, vocês estão sabendo que funciona assim, então não sejam pegos de surpresa. Quando andarem dizendo paz e segurança, atentem, estão falando mentira para vocês. Paz e segurança são coisas que todas as pessoas em todo o mundo têm buscado. A gente busca isso e busca se agarrar em coisas que podem nos conferir essa situação de paz e segurança circunstancial que a gente se encontra hoje. Quem sabe, se hoje você entrou aqui emocionalmente, digamos assim, bem, você esteja olhando para as circunstâncias da sua vida e pensando assim: tem alguém do meu lado? Não literalmente no sentido de alguém sentado do meu lado, mas alguém para me acompanhar. Eu tenho alguém, a família está indo bem, não há notícias de doença, não há problemas para serem resolvidos de ordem financeira, de ordem moral, então as coisas. Mas aí vai aparecer um problema. E é nessa hora que você vai começar a perceber a ação de Deus na sua vida. Porque Deus tem um compromisso com a desconstrução de qualquer tipo de esperança falsa, segundo a sua palavra. Nós passamos por tempestades para que nós entendamos que a nossa paz e a nossa segurança não são conferidas circunstancialmente, porque as coisas estão seguindo um caminho aceitável aos nossos olhos. Nós temos que depender, em termos de segurança, daquilo que Cristo fez, porque nós ainda seremos atribulados. Então, quando as coisas e quando a mensagem que a igreja prega é uma mensagem de paz e segurança terrenas, há momentos em que a gente começa a questionar isso. Se nós não estamos felizes circunstancialmente, às vezes a gente pensa: mas então por que dizem que o cristão é feliz, o cristão é alegre? Será que nós não temos a autorização para ficarmos tristes? O que acontece? Paulo lidou com esse problema na primeira carta.
aos Tessalonicenses. E quando ele chega no ponto em que nós nos encontramos, versículos de 12 a 22, Paulo vai dar uma série de conselhos que parecem aleatórios, porque eles começam falando a respeito da atuação daqueles que nos presidem no Senhor, e depois Paulo começa a falar frases curtas: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, abstende-vos de toda forma de mal. E isso parece aleatório. Parece que Paulo estava escrevendo aí, tem isso também. Não é isso. Mas eu quero que você entenda esses versículos como situados exatamente depois de Paulo ter alertado aqueles irmãos sobre a necessidade de vigilância. Vigilância em que sentido? Ora, quando você está se preparando para a volta de Cristo, você está se santificando. Você está vivendo como se você fosse um filho da luz, como se você fosse alguém que não temesse que alguém pegasse você. Porque os filhos das trevas, que é o que Paulo vai afirmar aqui, Paulo inclusive não usa o termo trevas, mas ele fala, por exemplo, no capítulo 5, versículo 5, vocês são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos filhos da noite, ou seja, nós não agimos de forma escondida, nós não temos preocupação com as pessoas nos flagrando em coisas erradas, porque nós não estamos buscando esconder o nosso proceder, nós somos filhos do dia. E aí Paulo vai dizer, no versículo 6, é por isso que vocês não devem dormir como os demais, mas vocês devem vigiar e serem sóbrios. Depois que Paulo alerta sobre a necessidade de vigilância, Paulo vai falar sobre aqueles que nos presidem no Senhor. O que isso significa? Isso significa que a tarefa dos que nos presidem no Senhor é salutar. Por que nós temos líderes na igreja? Por que na igreja nós temos liderança? Por que nenhum de nós é livre para tomar as decisões que quiser tomar, mas Deus instituiu pessoas que servirão para nós de liderança, de guia dentro da igreja? Por que na igreja ninguém faz o que acha certo fazer no momento? Ou melhor, você pode perceber que é uma tendência da pessoa que se afasta. Existe um trabalho gradual no coração dela de não mais se submeter a ninguém. Uma pessoa que se afasta do convívio da fé, e eu gosto de falar isso, gente, porque não só por causa dos meus estudos pessoais, não é só por causa do que tem acontecido na minha vida, mas é porque, teologicamente falando, eu consegui chegar a uma conclusão. Nós não podemos entender nem a conversão e nem o afastamento, nem a apostasia, que é a palavra técnica que a Bíblia usa para isso, como algo aleatório. Porque é assim que nos parece de vez em quando. Fulano de repente parou de vir, se desviou, não vem mais, sumiu, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. É porque foi do nada, as pessoas somem. Não. A conversão, segundo a Bíblia, é um processo. A Bíblia chama o trabalho de Deus e da pregação de ir tocando no coração até aquele momento fatídico onde existe a posição da pessoa em receber essa graça de regeneração. A Bíblia tecnicamente diz que para que alguém se converta, e nós estamos esperando, às vezes a nossa expectativa é isso, a gente espera que a conversão seja mais ou menos assim, um não crente chega lá na nossa igreja, ouve a pregação, e aí o coração dele é quebrantado. Não, gente, não. O trabalho do Espírito Santo é diferente. Não é uma pregação que salva. Não é um evento no ano que vai salvar as pessoas. O trabalho de pregação da palavra é contínuo. É por isso, por exemplo, que Deus instituiu uma coisa chamada família. É por isso que dentro da família existem sacerdotes, os homens, que são os sacerdotes do lar. Eles são aqueles que estão fazendo a palavra de Deus estar em contato constante na vida da esposa, na vida dos filhos. Não é só na igreja que a gente ouve a palavra. Deus construiu uma sociedade na qual todas as suas áreas são dedicadas para que a palavra dele seja difundida. É por isso que existe família, é por isso que existe igreja. São coisas que Deus criou. E nós não temos esse exemplo na Bíblia. Nós não temos esse fato onde uma pregação muda a vida de alguém instantaneamente. Não. Ao mesmo tempo, irmãos, fiquem sabendo que a apostasia também não é um ato assim aleatório. As pessoas não deixam de vir do nada. O que acontece é que o coração delas é um coração que vai se colocando de maneira insubmissa aos seus líderes, à palavra, e mesmo que ele esteja presente, mesmo que ele esteja ouvindo, aquela palavra não penetra no seu coração por causa da dureza dele. A apostasia é uma coisa grave por causa disso. O livro de Hebreus capítulo 6, por exemplo, tem um trecho especialmente dedicado para isso. São pessoas que, segundo a linguagem do texto, provaram o dom celestial, viram todas as coisas, mas elas se afastam.
Por quê? Porque existe nelas um quê de insubmissão, um quê de não vigiar mais e um quê de não aceitar as imposições de vigilância que a liderança faz. Nem a conversão e nem a apostasia são atos aleatórios e pontuais. São coisas que acontecem gradativamente. E são coisas que você, inclusive, pode notar, tanto em você quanto nas outras pessoas. Você sabe, às vezes a pessoa está aqui. Às vezes ela está presente. Se você é de outra igreja, você sabe que lá na sua igreja funciona assim. Tem pessoas que estão lá, que estão ouvindo. E tem pessoas que saem falando assim, cara, isso aqui bateu, mas bateu e eu senti que Deus estava falando comigo. Outras pessoas dizem, o que você sentiu? Eu não senti nada. Sabe o que é isso? Isso é justamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Isso é vigilância. Uns estão vigilantes, outros não. E para que serve então a liderança da igreja? Paulo vai falar a respeito disso nesses preceitos práticos. Então, é claro que não é uma pregação, não é um estudo assim muito detalhado, como eu costumo fazer no domingo à noite, no domingo de manhã, mas o que eu gostaria de deixar para você hoje aqui é justamente o seguinte: por que a liderança da igreja é importante na sua vida? Por que é importante você ter mães e pais de oração além dos seus próprios? Por que na igreja você precisa de outras pessoas? Por que Deus pensa na igreja como um corpo e não como vários corpos? Isso é interessante, porque a igreja é uma das maneiras de você entender como que a Trindade funciona. Esse é um dos grandes mistérios da história do cristianismo. A gente sabe, um Deus que subsiste em 3 pessoas, mas como é que isso dá certo? 3 pessoas diferentes que não são 3 deuses, são um Deus. 1 mais 1 mais 1 é 1, não é 3. Então são Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes entre si, mas eles são o mesmo. Que mistério é esse? Pois é, mas você reparou que quando a Bíblia fala de família e fala de igreja, fala exatamente da mesma coisa? Lá em Gênesis 1, nós somos apresentados ao Deus triuno, Criador de todas as coisas. Em Gênesis 2, Deus cria a família, e o último versículo antes de nos contar a respeito da ordem que Deus deu para que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é justamente uma asseveração assim. Ora, é por isso que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e o que eles vão ser? 1 mais 1 igual a 1. É um negócio da Trindade, entendeu? A harmonia de pensamento é o que faz a Trindade ser o que ela é o que faz a família ser o que ela é, e é o que faz a igreja ser o que ela é, porque a igreja é chamada, no livro de Atos, por exemplo, da multidão das almas, nós tínhamos um só pensamento, um só corpo. Percebeu? Então, nós não somos pequenos planetas e pequenos universos que, colidem. Nós somos parte de um universo só. Mesmo nós sendo diferentes em pensamento, em altura, em cosmovisão, em visão de mundo, em pensamento, nós somos totalmente diferentes, mas nós somos um. Compreender a Trindade é uma coisa que você só vai conseguir se você vivenciar esse contexto de dependência mútua. É como, eu não sei se nas outras igrejas funciona igual, mas quando a gente era criança, não faz muito tempo que eu sou criança, mas eu acredito que alguns aqui, mesmo que já passaram por essa fase de escola dominical, tudo, aprenderam uma musiquinha que é mais ou menos assim: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos. Tem gente que não cantou de medo de ser denunciado, né? Mas não tem problema, eu vi, eu enxerguei. Tá bom? Eu sei que você aprendeu isso. Se você cresceu na igreja presbiteriana, você aprendeu essa música. E eu digo isso a você porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Veja que depois de falar de vigilância nos versículos de 4 a 11, Paulo vai falar agora no 12. Agora, ou seja, ele pega isso que ele falou antes e diz assim: irmãos, a gente roga para vocês que vocês acatem com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos fazem o quê? Vos admoestam. Meus irmãos, Deus não nos colocou numa caminhada cristã para que cada um trilhasse o seu próprio caminho. Você não é chamado para ter as suas experiências sozinho com Deus. Porque assim como eu, você tem um coração que, segundo a Bíblia, é enganoso, corrupto e inventor de males. Então a necessidade da liderança na igreja é justamente para que você não pare de vigiar o tempo todo.
Ter pessoas que cuidam da sua vida espiritual é receber puxões de orelha de vez em quando. Porque esse é o sentido da palavra admoestação. Agora, a Bíblia diz que nós devemos nos comportar diante dessas pessoas, versículo 13. Olha só, e que os tenhais com. Eu quero que você diga isso. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Por causa do quê? Por causa do trabalho que realizam. O próprio apóstolo Paulo, gente, é um exemplo disso. E eu quero aproveitar esse momento aqui, que é mais informal, só para poder provar isso para você textualmente. Abre a sua Bíblia, volte, na verdade, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Aqui Paulo vai falar a respeito de tudo que ele já sofreu por causa do Evangelho, tá? Mas desses sofrimentos tem uma coisa que eu acredito que precisa ser pontuada e precisa ser destacada para você ter uma ideia do que ele estava pedindo para os Tessalonicenses, tá? Segundo aos Coríntios 11, versículo 23 em diante, eu queria lê-lo aqui. Se você não achou, não tem problema. Você vai poder ouvir a leitura, e eu acredito que se você costuma ouvir estudos e sermões com caneta, esse texto você tem que marcar. Você tem que marcar. Quer ver só? Segundo aos Coríntios 11, a partir do 23. Olha só o que Paulo está dizendo. Só para você entender, Paulo só está fazendo essa defesa porque ele estava tendo o seu apostolado questionado pelos falsos mestres que atuavam em Corinto. Por quê? Porque diziam eles, os falsos mestres tinham determinadas características que Paulo não tinha. Então Paulo vai dizer, eu não só tenho o que vocês dizem que eu não tenho, como eu tenho mais. Eu tenho uma coisa que vocês não têm. E olha só o que Paulo vai dizer que ele tinha e que os outros não tinham. Versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Paulo aqui ele está querendo dizer assim, ele está falando dele mesmo como se ele não estivesse falando dele mesmo. É como se existisse uma quarta pessoa. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus, 1 quarentena de açoites menos 1. Pausa para uma nova explicação. Sabe o que é essa quarentena de açoites menos 1? É uma regra que o Sinédrio hebraico tinha de punição pública para uma pessoa. Eles diziam que quando alguém era condenado a um castigo público, ou seja, uma punição que todo mundo podia ver porque era feito nas praças públicas, essa pessoa tinha direito de receber no máximo 40 chibatadas. Então sabe o que os judeus fizeram com Paulo? Deram 39, 5 vezes para poder continuar o castigo. Faça aí a conta. 39 vezes 5? Esse é o número de chibatadas que Paulo recebeu. E um detalhe, chibatada não é uma coisinha assim que dá que nem quando a mãe bate na gente com chinelo, tá? É um negócio que dói muito mais. E não é uma questão só de doer, mas porque as chibatas que eles usavam eram chibatas de couro. Às vezes tinham ali pontas metálicas. Então, o sofrimento de Paulo naquele momento era um sofrimento assim. Inclusive, eu ouvi isso, eu não lembro de quem, mas existe uma estatística médica de, olha só, 5 vezes 39 vai dar um valor. Mas com metade desse valor, a pessoa de tanta chibatada que ela recebeu, ela já perdia o controle do seu intestino. E aí a urina começava a correr solta. E a urina misturada com sangue e com a ferida dava um problema sério de dor. E é exatamente isso que Paulo sofreu 5 vezes. Perceba. E ele estava dizendo isso por quê? Porque os falsos mestres de Corinto diziam, entre outras coisas, que o ministro de Cristo tinha que ser uma pessoa elegante, de porte distinto. Mas Paulo estava dizendo, os ministros de Cristo sofrem. Sofrem diferente do que vocês estão acostumados. Vocês não sofrem, vocês não sabem o que é sofrer por Cristo. Eu sei. E aí Paulo começa a detalhar o sofrimento dele, tá? É só por isso. Continuando. 5 vezes recebi dos judeus 1 quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, como se você visse que os açoites já estava bom, né? Paulo ainda vai falar. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Gente, naufrágio. Sabe o que é naufrágio? Imagina o Titanic lá. Sem a Celine Dion cantando aquela música romântica lá, mas você imagina 3 naufrágios. Uma pessoa que passa por um naufrágio tem experiência para contar para a vida inteira, imagina 3. É o caso de Paulo, né? 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, quer dizer,
Paulo ficou 24 horas boiando no meio do mar, sob um pedaço de madeira, um pedaço de alguma coisa. 24 horas ali. Você sabe o que é ficar 24 horas na água salgada? Sem poder beber alguma coisa? Pois é o que Paulo diz que ele está passando, gente. E olha, se você quer ler essas histórias, todas elas estão em Atos. Todas em Atos dos Apóstolos, tá? Você vai poder achar lá. Aí ele continua. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E aqui vem o dado que eu queria dar para você. O versículo 28 mostra por que Paulo era tão singular nessa questão de presidir as pessoas no Senhor. O versículo 28 fala assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quer dizer, além de sofrer tudo isso que ele diz que sofreu por causa do amor que ele tinha ao Evangelho, ele ainda sofria mais porque ele se preocupava com as igrejas. Aí eu digo para você, você deve ser uma pessoa preocupada com alguém, com você mesmo, certamente, porque todos nós somos preocupados com nós mesmos. Mas eu digo para você que os que presidem no Senhor têm uma preocupação a mais, porque eles se afadigam na oração não só pela família deles, não só pelas pessoas que fazem parte do círculo deles, mas por pessoas que não têm nada a ver com eles, que são as pessoas que estão aqui. Eu defendo esse modelo de igreja não só porque ele é bíblico, mas porque ele é lindo. Gente, se nós não fôssemos irmãos em Cristo, eu acredito que nós nem nos conheceríamos e cada um viveria a sua vida conforme quisesse. Mas já que nos conhecemos e somos irmãos em Cristo, tem pessoas aqui que estão gastando o tempo de oração delas para orar por nós. Isso acontece só na igreja de Cristo. Só. As pessoas estão parando o que elas estão fazendo para orar por você. Jovens, foram isso que essas mulheres fizeram durante 125 dias. E tem um detalhe que a dona Esther não me deixou esquecer. Elas não oraram só na casa delas e nas reuniões da SAF. Mas se você um dia conseguir chegar antes das 7h10 aqui na igreja, porque o culto começa às 7h30, sabe o que você vai ver? Você vai ver ali no corredorzinho uma salinha separada na qual as mulheres estão orando por vocês, por mim, que na maioria das vezes sou o que vai trazer a palavra, pelo culto. E, gente, não é por nada não, mas essas orações têm aberto os nossos olhos para que nós saiamos daqui dizendo assim: hoje Deus falou comigo. Não é? Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Os que presidem no Senhor estão exercitando amor cristão por nós. E esse amor cristão implica em admoestações de vez em quando. Então, existe um lugar para o puxão de orelha na vida cristã. A gente não gosta, eu sei. Você que é mãe, você que é pai, sabe que o puxão de orelha é uma coisa desagradável. Eu não conheço ninguém que se alegra em fazer isso, mas precisa. E sabe por que precisa? Porque as pessoas não vigiam sozinhas. Porque as pessoas não são capazes de lembrar dessas coisas sozinhas. E é esse o sentido em que Paulo coloca aqui as coisas. Paulo dá um conselho para nós. Versículo 13, ele diz no finalzinho: vivei em paz uns com os outros. Isso significa que Paulo está contemplando essa relação entre aqueles que nos presidem no Senhor e a gente mesmo. E, entre outras palavras, ele está dizendo assim: se alguém vier puxar a sua orelha, biblicamente, ame essa pessoa. Ela não precisava fazer isso. Ela não tem nada com você além de partilhar a mesma fé. Mas isso faz dela uma pessoa que te ama, que sai da zona de conforto dela para poder entrar na sua vida e na sua história. Então eu digo a você que se você tem vivido se você tem fugido das admoestações ultimamente, se você acha que às vezes a admoestação é importuna, se você acha que a vida sem admoestação é muito melhor, eu digo para você que eu garanto para você que não é melhor. Mas assim, eu sou capaz de garantir isso para você. Eu vou dar argumentos textuais que vão mostrar isso. Mas eu queria desde já mostrar que Paulo nos manda viver em paz uns com os outros, vislumbrando principalmente não só essa relação que a gente tem uns com os outros como irmãos, mas pensar nas pessoas que nos presidem no Senhor, pensar nas pessoas que são nossas líderes e viver em paz com eles. Eles fazem isso porque eles amam vocês.
Eles fazem isso porque essa é a função deles. Diz o texto no versículo 13: você tem que amar em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E eu espero que quando as mães de oração vierem te abraçar, você dê um abraço muito, mas muito forte nelas, porque eu tenho certeza que é isso que elas vão fazer por você. Segunda coisa que o texto nos fala aqui é que o versículo 14 é um versículo que eu também gosto muito, e ele fala que nós devemos, que existem porções da palavra para pessoas em qualquer tipo de situação. Veja, por exemplo, que Paulo diz no versículo 14: exortamos-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Paulo está dizendo que, principalmente, existe lugar na igreja, existe lugar na Bíblia para que você administre porções da palavra para pessoas de todo tipo de situação pessoal. Conhece o insubmisso? Admoeste. É o que Paulo está dizendo. Encontrou um desanimado? Console. Encontrou uma pessoa fraca? Ampare. E principalmente, diz o texto, sejam longânimos para com todos. Tenha paciência. E eu acho que esse é o melhor conselho. Porque eu não sei se você está entendendo o que Paulo está querendo dizer aqui, mas eu vou dar um exemplo para ver se você entende. Digamos que você esteja orando por uma pessoa que está buscando não se desviar mais. Aí você pergunta para ela: como é que foi sua semana? A pessoa fala: bem. E quando ela só fala isso, é porque tem coisa que ela não quer contar para você. E eu aprendi isso na minha experiência. Então eu digo: bem como? E aí a pessoa diz: bem, fui numa festa. Eu falei: entendi. E na hora que a pessoa fala isso, eu penso: cara, eu estou perdendo meu tempo aqui. Eu estou orando por uma pessoa que não muda. Meu Deus do céu, o que mais essa pessoa precisa aprender? E olha, a gente não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5, nem 10, nem 20 vezes que eu me peguei orando por uma pessoa que não muda. E essas são as piores pessoas, porque elas não mudam. Mas é exatamente nesse sentido que você vai perceber o que a Bíblia fala sobre a salvação ser uma prerrogativa do Senhor. É o Senhor que salva, porque você não tem condições de fazer isso por si mesmo. Então a gente tem que orar. Quantas vezes eu já recebi mensagem no WhatsApp que a pessoa me dá um relatório da semana dela, e naquele relatório a gente pensa assim: ai, gente do céu, mas de novo, a mesma coisa de novo. E isso, por si só, já é um negócio que Paulo está falando. Seja longânimo para com todos. Paciência é uma coisa que, se você está na igreja de Cristo, você vai ter que ter. E Paulo disse: você vai ter. Mas eu acredito, irmãos, que a questão aqui não é só isso. Vejam que todos aqueles conselhos práticos que Paulo dá sobre regozijar-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, vem depois de Paulo falar sobre viver em paz uns com os outros. Veja que Paulo não começa dizendo assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e lembre daqueles que presidem vocês no Senhor. Não. Paulo fala primeiro daqueles que presidem o Senhor, e depois ele dá os conselhos de regozijar-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. E essa, para mim, é uma das provas, das várias provas que a Bíblia tem, de que tudo nela é cuidadosamente pensado para estar aonde está. Eu pergunto para você: por que você acha que Paulo disse que primeiro nós devemos viver em paz com quem nos preside, para depois falar sobre orar sem cessar? Por que você acha isso? Para mim, é uma questão muito simples. Se você não se submete aos que Deus levantou na igreja para serem seus líderes, você vai se submeter à liderança dele? Não vai. Então eu te digo, e aí é que eu estou dizendo que eu vou provar para você como que a insubmissão faz mal. Uma pessoa insubmissa não se regozija sempre. Ela vai viver amarga o tempo todo. A pessoa que não é submissa não vai orar, muito menos sem cessar. Isso quem está dizendo é a Bíblia, gente. Eu te garanto isso. Se você conhece uma pessoa que está vivendo em insubmissão à liderança dela, se a liderança for bíblica, obviamente, eu te dou uma garantia bíblica de que a vida de oração dela não está boa. Não está boa. Não adianta dizer: eu oro todo... Não ora. A Bíblia está dizendo que isso não acontece. Uma pessoa que não é submissa, no versículo 18, também não vai dar graças em tudo, mas vai viver reclamando. E eu sempre dou esse exemplo aqui. A gente tem, nas terças-feiras, vai voltar em agosto, né, a nossa oficina Dorcas. Quando as mulheres vêm aqui e fazem os seus trabalhos manuais, e fazem cada coisa linda, e eu faço a devocional com elas toda terça-feira. E teve uma hora que eu estava dando um exemplo disso aqui, sobre gratidão, e aí eu disse para elas: nem todas são crentes, tá? A grande maioria, na verdade, não é, né, dona Circe?
a gente chega lá nelas e pergunta assim: você conhece uma pessoa que se tá calor, ela reclama? Ela diz assim: nossa, está muito quente hoje, não, saudade do frio. Aí vem o frio. Ah, esse frio, nossa, esse frio aqui está complicado, não. Devia ter um solzinho. Aí vem o sol. Você viu, rapaz, nasceu o sol, minhas plantinhas tudo morreram. Ai, gente, não tá vendo? Por que tem que ter tanto sol? Aí chove. Não, mas eu estava querendo viajar, mas choveu aqui. Não sei. Cara, não tem estação boa. Não existe momento bom, não existe coisa que você pode olhar e falar assim: nossa, Deus, obrigado por essa chuva que o Senhor mandou. Inclusive tem um autor, um pastor americano chamado Arthur W. Pink, que escreveu um livro que inclusive a gente vende aqui na livraria, chamado Deus é Soberano. É maravilhoso. E entre outras coisas, Arthur W. Pink nos explica assim: para quem que você acha que você está reclamando quando você reclama do tempo? Ou seja, dizer que, que droga, hoje está frio, ou que droga, hoje está quente. Em suma, é basicamente o seguinte: Deus, o Senhor errou. O Senhor fez errado. Não era para estar frio hoje. E eu digo isso porque quando eu era pequeno, era só isso que eu fazia. Meu pai, eu tinha, na verdade não, eu tenho um tio que mora em Sorocaba. E como toda criança que nasceu no interior, quando a gente vai em shopping, a gente fica: nossa! Então Sorocaba era esse point meu preferido quando eu era menor. A gente ia na casa dos tios, levava no shopping. E aí o meu pai, na quinta-feira, ele falava assim: nós só vamos para Sorocaba se não chover amanhã. Adivinha o que o pequeno João orava para o Senhor toda quinta-feira? Senhor, não pode chover amanhã. E sabe o que acontecia? Chovia. E na verdade não é que chovia. Às vezes o dia amanhecia e estava meio nublado e meu pai falava assim: eu acho que vai chover. Eu dizia: não, imagina, não vai chover. Lógico que não vai. Mas é claro, os pais gostam desse tipo de ironia com os filhos, eu tenho certeza. Mas a grande questão aqui, meus irmãos, tem a ver com isso. E conversando com os descrentes da oficina Dorcas, eu perguntei para aquelas mulheres: você conhece alguém que reclama da vida o tempo inteiro? Elas disseram: ai, pastor, não dá para ficar perto de pessoas assim. Os descrentes. Quanto mais os crentes, né, gente? Então, o meu segundo ponto aqui com você é o seguinte: submissão à liderança é a melhor expressão de submissão a Deus que você pode encontrar, segundo a palavra de Deus. Então, se você tem recebido puxõezinho de orelha, entenda isso como uma forma de amor mais evidente que você poderia receber. E o sentido da nossa oração, às vezes, é esse: é dizer assim: Senhor, faz aquela pessoa mudar de vida. Faz aquela pessoa mudar os caminhos. Faz aquela pessoa viver esse tipo de situação diferente. Muda a vida dela. Você não vai conseguir ter uma vida de oração sem submissão. Você não vai conseguir se regozijar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças, se você não viver isso na sua vida. Ok? E para ter mais um argumento textual importante, olha o que o versículo 15 diz antes do 16. Claro, porque 15, 16, né? Tal. Mas é que o 16 fala: regozijai-vos sempre, né? Inaugura essa parte de conselhos de Paulo. Mas olha o que o 15 diz. Antes de falar sobre oração, sobre alegria, olha só o que Paulo diz do 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Para com todos. Portanto, para mim, o dia de hoje é um dia marcante e histórico, porque hoje vocês vão saber quem durante esse tempo todo orou por vocês. Mas mais do que isso, eu espero que hoje também seja um dia marcante para que você veja as pessoas que te presidem no Senhor de maneira diferente. Porque se você é pai e é mãe, na sua casa, você sabe que às vezes você tem que parar tudo o que você está fazendo em prol dos seus filhos. Você tem que negar uma coisa para você para dar aos seus filhos. Sempre é assim, sempre vai ser. E na igreja também funciona assim. E eu espero que nós amemos aqueles que nos presidam no Senhor e que Deus nos dê uma igreja que ora sem cessar, uma igreja que não apaga o espírito, uma igreja que não despreza as profecias. E desprezar profecias aqui é justamente não desprezar aquilo que vem de Deus revelado pela palavra, tá? Eu espero que Deus nos dê a graça de vivermos numa igreja assim. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe muito a sua família, que Deus abençoe muito
a nossa igreja e que aqui nós tenhamos uma igreja amorosa e que vive em paz uns com os outros, principalmente no que diz respeito aos que nos presidem no Senhor. Em nome de Jesus.